Entenderam bem o que faz o JPA e o Hibernate? Qual que é a diferença? Então você pode dizer assim, bom, eu estou trabalhando com o JPA no meu projeto, estamos trabalhando. Por quê? Porque o Hibernate, ele é um provider, né? Ele é um fornecedor, ele é um provedor das funcionalidades do JPA, desse framework, perdão, dessa especificação. Certo? Qual seria um outro? Nós teríamos o Top Link, nós teríamos o Eclipse Link, tá? Então, se eu pudesse fazer um desenho para representar isso, eu colocaria assim, o JPA, e eu colocaria aqui o Hibernate como sendo em cima do JPA. Hibernate sobre o JPA, assim, ó. Ficaria assim, ó. O Hibernate é um cara que escreve o JPA, faz acontecer. Nós temos um outro aqui, ó, por exemplo, ó, Top Link. Por exemplo, que também trabalha com padrão JPA, certo? Nós temos um outro aqui, ó, Eclipse Link. E agora nós começamos a ter vários fornecedores, ou vários providers, ou vários provedores, né? Aquele que provê, aquele que fabrica, vários fabricantes de implementação da especificação JPA. Então, quando você fala de especificação, você entendeu? Vocês entenderam o que é uma especificação? Ela define aquele modelo, como que a coisa tem que funcionar. Ela descreve aquela solução, escreve o padrão de como a coisa tem que ser, certo? Uma documentação daquilo. Tá? Você pode falar, não, eu não gosto do Hibernate, não gosto do Top Link, não gosto do Eclipse Link. Você pode criar o seu José Link, José JPA, Implementation, entendeu? Você pode implementar o seu. Eu não quero seguir esse padrão, eu quero seguir a especificação, mas eu quero montar o meu. Basicamente, o que diferencia uma da outra, né, são alguns detalhes de implementação. Todos eles têm que seguir uma linha de raciocínio, a mesma linha de raciocínio, mas algum detalhe ou outro. Tá? Então, por exemplo, na porta mesmo, embora exista um padrão de porta, mas você pode pegar portas, igual essa que nós estamos vendo aqui na sala, de 1,80 por... Estou colocando 1,80 não, deve ser 2,20, né? 2,20 por 1 centímetro por 1 metro. Né? Então ali ela pode existir várias variações desse mesmo modelo de porta, mesmo modelo, várias variações. O que vai mudar de uma de outra, pode perceber que essa tem um detalhezinho, um outro, mas o grosso, a parte importante, ela é comum. Tanto é que se eu tirar essa porta, eu tiro essa porta e coloco outra porta de outro fornecedor, tem que obedecer o mesmo padrão, ela tem que caber ali, ela tem que dar certo ali. Entendeu? Então, quando você fala assim, bom, eu vou trabalhar com portas 2,20 por 1 metro, 2,20 por 1, não importa quem vai ser o fornecedor dessa especificação, sempre vai ter que dar certo quando eu tirar uma e colocar a outra. Então, isso só é garantido quando eu trabalho diretamente obedecendo as regras da especificação. É claro que cada framework desse tem a sua particularidade. Vamos imaginar o seguinte... Cada um deles tem a sua particularidade. Então quer dizer que se eu coloco o JPA, vamos imaginar aqui que JPA é a minha porta, certo? JPA é o meu modelo de porta, o meu padrão de porta que eu estou usando. Aí eu vou lá e coloco o Hibernate. Beleza. Aí eu falo, não quero mais Hibernate, eu tiro o Hibernate e ponho o Top Link. Ah, não quero mais Top Link, eu quero agora Eclipse Link. Tiro e coloco novamente, por exemplo. Isso na prática não acontece muito, tá? Vamos dizer assim, em alguns casos muito específicos, você ficar trocando de preview. Isso assim na prática não acontece muito. Mas a ideia é que isso seja flexível. Tá? Agora vamos imaginar o seguinte, você foi lá e colocou um Hibernate aqui naquele espaço ali de porta. Só que você deu uma alterada aqui na sua... por exemplo, o Hibernate, ele tem características dele, funcionalidades exclusivas dele, que não existe, que ele, tipo assim, seria além do padrão JPA. Por exemplo, imagine você põe uma porta ali e ela tem uma fechadura a mais, por exemplo. Uma trava a mais, uma fechadura a mais, e você resolve usar essa fechadura, por exemplo, a mais. Uma fechadura secundária. Mas só esse fornecedor que trouxe, que coloca essa fechadura a mais. Não está escrito no JPA. O JPA está dizendo, tem que ter só uma fechadura. Só uma fechadura. Mas o Hibernate vai lá e te dá essa uma fechadura, que tem na especificação, mas ele também coloca mais uma... te dá mais uma opção de fechadura. Beleza. Só que o Top Link e o Eclipse Link não. Eles falam, não, é só uma fechadura e pronto. Entendeu? Eles só seguiram a risca, por exemplo. Se você estiver usando esse recurso extra, que é exclusivo do framework, aí você já perde um pouco daquela flexibilidade, porque você já amarrou no framework aquela implementação. Você não trabalhou obedecendo à risca o padrão JPA. Você foi lá e colocou o Hibernate e usou bastante recursos
que é exclusivo dele. Então o Hibernate tem isso, ele tem muitas coisas que não estão na especificação, que vão além e que, se você usar, você não consegue facilmente trocar de um framework para outro, assim. Entende? Então são esses detalhes que a gente tem que entender nessa hora aqui. Entendeu a ideia da porta, da fechadura, da especificação, do framework? Tá? Entenderam bem isso? Então você tem que ficar bem claro a diferença de uma especificação e de outra. De uma especificação e de uma implementação da especificação, que é outra coisa. Então, por exemplo, quando a gente trabalha aqui, ó, com anotações, ó, tá vendo? Ó? Aí você fala, bom, eu pus um @entity aqui, persistência e tal. Beleza. Quando você coloca ele importando do pacote Java, X, persistência, você está trabalhando com a entidade, com a anotação, seguindo a especificação JPA, o padrão JPA. Nós poderíamos fazer a mesma coisa, olha só, @entity, só que ao invés de nós usarmos um @entity, que é a anotação da especificação pura, genérica, vamos colocar assim, eu estaria usando uma coisa fornecida pelo próprio Hibernate, que vai funcionar. Porém, você perceba que eu já engessei um pouco a minha entidade em cima do framework Hibernate. Olha o pacote onde está vindo. org.hibernate.annotations. É a mesma anotação, né? Só que uma já está embutida nas bibliotecas do framework, e a outra, ele está sendo usando o modelo genérico, Java persistência. Pronto, não está sendo específico. Isso quer dizer que se eu mandar outro provider rodar em cima dessa minha classe aqui, usuário, ele vai entender esse Java X persistência. Agora ele não vai entender esse org Hibernate Notations. O Top Link não vai entender esse Hibernate aqui, por exemplo. Entendeu? Essa é a parte teórica da coisa, para entender. Tá? Beleza, então deixa aqui na especificação. Mesma coisa, tudo aqui. Mas isso não quer dizer que nós não vamos usar, né? Agora que nós temos que entender, um outro detalhe aqui, é que você fala assim, bom, eu vou trabalhar com Hibernate, JPA e tal. Então, quando a gente vai trabalhar com esse padrão JPA, existe um conceito que nós temos que entender, que se chama gerente de entidade, ou gerenciador de entidade. Então, preste bem atenção no detalhe, porque assim, eu foco muito nessa parte conceitual aqui, para a gente entender como a coisa funciona, porque depois que você vai programar, o negócio flui, desliza, entendeu? O negócio você não se perde nele, tá? O que eu quero que você entenda agora é que quando você vai colocar um framework desse, obedecendo a especificação JPA, nós colocamos um carinha dentro do framework, que ele é o nosso gerenciador de entidades. Olha lá. Gerenciador de entidades. Tá? Essa é uma característica muito importante da especificação da JPA. Um gerenciador de entidades. O que é uma entidade? Então nós temos aqui, por exemplo, uma classe, por exemplo, cliente. Uma classe cliente, tá aqui, que é uma entidade, certo? Então vou até colocar aqui um textinho aqui na frente dele. Meu sonho era conseguir clicar. Aí. Opa, ficou esquisito aqui. Vamos tentar de novo. Ficou bom, né? Olha só. Clica no text area, arrasta. Aí, aqui, ó. Pronto. Agora sim. Aqui, ó. Pronto. Tá ali. Vou deixar esse cara aqui. Esse cara é um entity, certo? Beleza. Esse cara aqui é um entity. Isso eu quero que você entenda agora. Esse é um entity. Aí você vem aqui e cria uma outra classe. Deixa eu apagar isso aqui. Uma outra classe chamada, por exemplo, usuário. Que o seu objeto, né, também vai ser uma entity. E assim sucessivamente. Só que quem é que vai pegar esse nosso objeto usuário, que é uma entity, né, uma instância da classe usuário, e vai gravar no banco de dados, vai persistir ela? Quem vai fazer isso? É o nosso gerenciador de entidades. Então, o nosso gerenciador de entidades, o que ele faz? Ele vai pegar o nosso objeto usuário, vai pegar o nosso objeto cliente e vai salvar no banco. Por exemplo, ele vai montar um SQL. Por exemplo, imagine esse cliente aqui, ele está lá com o nome do cliente é João, certo? O nome dele é João. E esse usuário aqui, o nome dele é Maria. Pronto.
Esse é o João, o outro é o Maria. Tá ali. Pronto. Um é o cliente e o outro é o usuário. Beleza. Então, quando eu passo esse objeto, imagina isso aqui é uma instância, eu passo esse objeto para um gerenciador de entidade, esse gerenciador de entidade ele tem que ter um método capaz de persistir esse objeto. Então, pensa o seguinte, esse gerenciador de entidade, eu vou chamar ele, o nome dele, vou chamar ele de Entity Manager. Entity Manager. Vou chamar de EM, certo? Em algum lugar, nós vamos criar esse objeto. Então, não vou dizer como que vai ser exatamente a construção do objeto agora. Tá? Esse gerenciador de entidade, ele é um objeto. É um objeto da classe Entity Manager. Ele é uma instância da classe Entity Manager. E esse objeto, ele tem seus métodos, normal. E um dos métodos desse Entity Manager é o Entity Manager.persist. Olha só, persist. Por exemplo, esse aqui é um método, qualquer. Então, esse método persist do meu Entity Manager, do meu gerenciador de entidade, o que ele faz? Ele pega o objeto e monta um SQL automaticamente para ele. Então, por exemplo, imagine que esse objeto aqui, que nós criamos, aqui em cima, ele fosse assim, a construção dele, o código dele fosse assim, ó, usuário, usu, recebe new usuário, né? Imagine isso aqui, tá? E aqui nós colocamos usu.set nome, né? Vamos colocar aqui, Maria. Pronto, tá ali, Maria. Opa, ficou. Tá ali, Maria. Colocamos assim, esse é o comando para colocar. Aí eu falei assim, bom, agora eu quero persistir esse cara, quero fazer ele acontecer no banco. Então eu vou precisar de um Entity Manager com o método persist. Então eu passo a instância usu para ele e esse método persist deve realizar a persistência. Quando eu falo persistência, é montar o SQL extraindo do meu objeto usu todos os seus atributos setados, no caso que é só o nome, extrai o nome e seta no SQL. Então ele vai montar algo como isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó, como isso aqui, ó, insert, opa, deixa eu esticar o negócio aqui, você vê que eu tô bom aqui na ferramenta, né? Olha só, o mais difícil não é o Java, o mais difícil é essa... Aê, obrigado pessoal, muito obrigado pela ajuda, tá? Eu preciso fazer um curso desse negócio, é que eu gosto de desenhar, mas eu tenho que aprender. Então é assim, ó, select, né, o from usuário, certo? Opa, desculpa, não estou fazendo consulta. Insert, into, usuário, a classe aqui, né? No caso, vamos colocar como se fosse um SQL de banco mesmo, tá? Usuário, no campo nome, os valores, aí aqui vai ter um ponto de interrogação, que é o nome. Tipo assim, é por parâmetro, né? É dinâmico. Então, ou seja, o nosso método persist, que ele vai fazer? Ele vai extrair do nosso objeto, o nome da classe dele, é usuário, então vou mandar um insert into usuário. O nome do atributo dele chama nome, então vou colocar nome, entendeu? Se tivesse outro atributo aqui, outra propriedade, por exemplo, senha, tá lá, vamos supor que está tudo invisível ali, né? Está encriptografado e tal. Então, beleza, então ele automaticamente colocaria aqui um atributo chamado senha e aqui um outro parâmetro. Então, o framework ele tem essa capacidade, o Entity Manager tem essa capacidade, né, de olhar dentro do nosso objeto por reflexão, a gente chama de reflection, ele vai lá, pega o objeto, abre o objeto, né, abre a instância, sai procurando os nomes das propriedades, automaticamente sai extraindo os valores e monta dinamicamente para a gente um SQL. A gente nem precisou se preocupar com isso. O framework fez isso. O Entity Manager fez isso. Então, ele já tem um algoritmo dentro dele, esse método persist, que é capaz de fazer isso. Tá? A gente não precisa se preocupar. A gente passa para ele um objeto e ele monta para a gente isso aqui. Então, esse é o papel do Entity Manager. Entendeu? De fazer a persistência. Aí é claro que ele vai ter outros métodos. Por exemplo, persist, persist é para fazer a persistência, inserir. Né? Vai ter o merge, né? Que é para fazer a parte de update. Nós vamos explicar depois detalhes do merge. Vai ter o delete, que é para remover, no caso, remove. Né? Tem vários, inúmeros métodos que nós vamos estudar aí. Tá? Inúmeros. Ou seja, aqueles métodos básicos que a gente vai usar de cadastrar, excluir, buscar, alterar, tudo vai ser o nosso gerenciador de entidades que vai fazer. Aí você fala, bom, mas e se eu pegar esse mesmo Entity Manager e passar um cliente para ele funciona? Funciona. O mesmo Entity Manager, se eu passar para ele uma instância de cliente, ele vai montar um SQL de cliente. Se eu passar para ele uma instância de usuário, ele vai montar um SQL de usuário. Se eu passar para ele uma instância de cidade, ele vai montar
Mas então, o Entity Manager, ele é genérico, ele vai trabalhar em cima de todas as nossas entidades. Agora, é claro que ele precisa conhecer as nossas entidades. Em algum lugar, nós vamos dizer, Entity Manager, essas são as entidades que você vai gerenciar. Vamos apresentar para ele as entidades. Não é, entendeu? Não é assim de qualquer jeito, nós vamos apresentar para ele. Uma forma nós já estamos fazendo, que é o quê? Colocando a anotação sobre a classe. Essa é uma forma de dizer que o nosso gerenciador de entidades pode realizar operações de persistência em cima daqueles objetos. Essa é uma das formas. Tá? Mapeamento. Okay? É via mapeamento que a gente faz isso. O nome disso é mapeamento. Tá? Então, estão entendendo isso? Estão entendendo como isso funciona? Beleza. Agora, quem é que gera o nosso Entity Manager? Como que eu vou criar o Entity Manager? Eu vou dar um Entity Manager e ele me recebe New Entity Manager? Não. Por quê? Porque o Entity Manager ele tem que ser construído por um outro objeto chamado Entity Manager Factory. Então ele utiliza um padrão de fábrica de objeto. Quando você fala assim, fábrica, factory, é um padrão de objeto. Ao invés de nós lá darmos o new, chamamos o construtor diretamente, a gente chama um método de uma classe, e esse método, ele que vai gerar para nós a instância, porque ele tem algumas, para gerar uma instância, setar algumas propriedades, ele tem toda uma estrutura para criar o nosso objeto. Não é só dar um new e criar um objeto new e sem estar pré-configurado. Então, quando você fala, vou criar uma Entity Manager, eu não posso vir aqui e simplesmente dar um new nele. Tipo, chegar aqui e dar um new Entity Manager. Isso aqui não é possível. Tá? Ó, fazer isso aqui, ó. Não dá para fazer isso. Tá? Por quê? Porque quem vai construir para nós, ele é um outro objeto, que vamos chamar aqui, de Entity Manager Factory. Vai ficar assim, ó. Entity Manager Factory. Falei. Que é a fábrica de Entity Manager. Factory é fábrica. Fábrica de Entity Manager. Então, toda vez que eu quiser construir um Entity Manager, eu preciso chamar uma classe Entity Manager. Só que esse método Entity Manager Factory, por exemplo, vou abrir aqui para vocês verem. Ó, um exemplo aqui. Entity Manager Factory, tá vendo? O que ele faz? Ele é nascido por meio de uma outra classe, que é o persistence. Persistence.create Entity Manager Factory. Primeiro eu tenho que criar um Entity Manager Factory. Depois eu peço meu Entity Manager Factory fazer o seguinte: create Entity Manager. Crie para mim o Entity Manager. Primeiro eu tenho que, ou seja, a mãe tem que nascer primeiro para depois nascer o filho. Primeiro tem que nascer o Entity Manager Factory para depois nascer o Entity Manager. Aí eu comecei de trás para frente. Eu já comecei lá do final. Né? Eu falei, bom, no final eu quero um Entity Manager. Mas quem que vai dar um Entity Manager? Um Entity Manager Factory. Mas quem que vai dar um Entity Manager Factory? Persistência. Quem vai dar uma persistência? Ninguém dá uma persistência, um objeto persistência. Por quê? Porque ele não é uma instância. Olha só. Então, o persistence.create Entity Manager Persistence, ele é um método estático. Então, eu chamo ele de forma estática. Eu não preciso instanciar ele para chamar. Eu chamo ele de forma estática e ele já constrói para mim a minha fábrica. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um arquivo de configuração do Entity Manager Factory, que é um arquivo XML. Tá? Então, quando você fala, vou pôr um framework Hibernate, eu preciso passar as informações do Hibernate, eu preciso configurar ele. Onde que eu vou configurar ele? Então, o framework, cada framework, ele tem o seu arquivinho de configuração, onde você vai lá e configura ele. Então, o arquivo de configuração do framework vai ser um arquivo XML, que é o persistence.xml. Lá nele que a gente configura todo o framework. Com que banco de dados que ele vai estar conectado, se é MySQL, se é Postgres, se é Oracle, qual que é a senha, qual que é o caminho do banco. Então, o nosso Entity Manager Factory, ele precisa conectar com o banco de dados para poder gerenciar as nossas entidades. Como que o Hibernate vai salvar alguma coisa no banco se ele não conhece o banco? Se ele não sabe onde está o banco, quem é o banco, qual é o dialeto do banco, né? O idioma que o banco fala. Então, ou seja, a gente precisa configurar ele. Então a gente faz assim, a gente cria um arquivo de configuração, vou mostrar aqui para vocês, que é esse arquivo aqui, ó, persistence.xml. A gente constrói esse arquivo de configuração, estou apresentando para vocês aqui ele, né? Essas informações aqui, ó,
XML são só dados iniciais que a gente passa para que o nosso Entity Manager possa conhecer o nosso banco de dados. O nosso Entity Manager tem que estar conectado com o banco, senão ele não consegue fazer isso. Então a gente coloca aqui as informações do banco. A gente coloca esses Persistence Unit, chama-se unidade de persistência. Então a gente dá um nome para ele, ó, name, Persistence Unit. Eu posso chamar de qualquer nome essa unidade de persistência. Aí eu posso chamar de João, José, Maria, posso chamar de banco de dados X, Y, Z. Você consegue usar dois bancos ao mesmo tempo? Dá. Você pode gravar uma SQL e continuar. Dá, você tem que criar mais unidades de persistência. Cada unidade de persistência representa um banco. Então ele perguntou se dá para trabalhar com mais conexões, mais bancos. Nós temos que entender que a unidade de persistência representa essa conexão com esse banco de dados. Você pode criar mais unidades de persistência, tá? Persistence Unit. Tanto é que às vezes você quer desenvolver, você quer um banco de dados teste, um banco de dados de desenvolvimento, um banco de dados. Então você pode estar manipulando isso aí por meio de unidades de persistência. Então nós estamos configurando aqui o que chama unidade de persistência. Nessa configuração de unidade de persistência, a gente diz, né, lá, provider/provider. O que é provider mesmo? Exato, aquele que implementa o JPA. No caso, é o Hibernate. Então aqui eu digo, o meu provider JPA é o... Aí eu coloco aqui, ó, org.hibernate, jb.hibernate persistência. Eu sempre tenho que colocar um nome de uma classe que representa que ele é o provider. Aí aqui, ó, propriedades. JB é o que mesmo? Java Bean, né? É Enterprise Java Bean. Aí nós vamos entender o porquê que está escrito JB. Porque a especificação JPA é um dos itens da especificação do JB. O JB é todo um contexto.